pessoal, eu sou Gabriel Vilas, sejam bem-vindos à nossa videoaula. Nós vamos falar hoje sobre alguns conceitos da EC, conhecido também como análise experimental do comportamento. O vídeo vai ser um pouco longo, nós vamos falar uma média de quase 15 a 17, 19 conceitos, mas eu quero que vocês possam aprender. Eu vou estar sendo bem objetivo e detalhista sobre alguns conceitos práticos que a gente vai estar observando, beleza? Vem comigo. Quando a gente está falando de reforço, a gente está falando de fortalecimento de um comportamento. É aquele que vai ter aumento da probabilidade da ocorrência de um comportamento. Exemplo, reforço positivo. Reforço positivo, ele tem algum estímulo que aumenta essa probabilidade. Por exemplo, você está jogando uma partida de cartas com seus colegas. A cada vez mais que você ganha, você vai aumentando essa frequência e fortalecendo esse comportamento de estar jogando. Então, quanto mais você ganha, mais você joga. Esse é exemplo de reforço positivo. Agora, o reforço negativo, como é que ele funciona? Ele vai ter como processo de fortalecer um comportamento para evitar um estímulo aversivo. O que é o estímulo aversivo? Como está bem aqui, ó. Ele é um processo em que, quando entra em contato com o organismo, ele vai ser desconfortável ou desagradável. Ou pode até ser os dois, entendeu? Como é que vai funcionar aqui no reforço negativo? Ele vai fortalecer o comportamento para evitar esse desconforto ou esse estímulo aversivo. Exemplo, você está doente, você toma um remédio. Você está com febre, você toma um remédio. Você está com calor, você liga o ar-condicionado. Você está com um vizinho que faz muito barulho, você fecha a janela ou coloca um fone de ouvido. É bem simples. Então, quando a gente fala de punição, a gente está falando de um processo em que vai enfraquecer um comportamento desejado. No caso, perder os reforçadores. A punição positiva, ele vai ter como adição do estímulo aversivo, que é aquele que eu falei, que ele tem como propriedade de ser desconfortável ou desagradável quando entra em contato com o organismo. Um exemplo de punição positiva é o seguinte: você está numa via, você está numa avenida, você está dirigindo com uma velocidade muito alta. Então, o processo de você estar dirigindo uma velocidade muito alta, você vai receber uma multa, porque cada via possui um limite de velocidade. Você está numa via de 60 por hora e você está dirigindo a 240, então você vai receber uma multa. A multa vai fazer com que você tenha que pagar um valor, que claro que não é nada barato, então vai funcionar para que o comportamento de você estar sendo acelerado nessas vias seja enfraquecido. Punição negativa. Aqui é o seguinte, você vai pegar um comportamento desejado e você vai eliminar os reforçadores para que o comportamento desejado diminua a sua frequência. Exemplo, você tem um filho que está sendo muito rebelde, muito desobediente e você quer que ele te obedeça. Então você vai pegar os reforçadores e você vai tirando esses reforçadores. Exemplo, você vai tirar a internet, tirar o acesso a sair de casa, tirar o acesso ao cinema, tirar vários reforçadores para que o comportamento desejado seja enfraquecido. Extinção operante. A extinção operante é o seguinte: é o processo em que nós vamos perder totalmente e gradativamente os reforçadores até que o seu comportamento volte operante. Exemplo, nesse processo similar, a gente pode pegar um exemplo bem simples. Você tem um colega que você manda mensagem, cada vez que você manda mensagem, vocês vão jogar juntos, jogar videogame. Só que o seu amigo começa a ter outras responsabilidades e ele cada vez mais fica mais ocupado. Só que você ainda continua mandando mensagem. Só que o que acontece? Cada vez mais que você manda mensagem, ele não responde. Vai chegar um nível em que você não vai mais mandar mensagem porque perdeu os reforçadores. Além de ser gradativo, ele não funciona mais para esse processo de comportamento. E o discriminado, o discriminativo e o delta. O estímulo discriminado, ele funciona como processo de sinalização, ou seja, na presença desse estímulo, ele vai ser reforçado. Exemplo, as placas e sinalizações. Por exemplo, lá o semáforo. O semáforo está verde para a faixa de pedestre. Significa que você pode prosseguir. O comportamento de você prosseguir e atravessar a faixa vai ser reforçado. No delta, como seria? O mesmo semáforo é a mesma faixa. Tem aquela cor vermelha. A cor vermelha significa que não pode prosseguir. O comportamento de prosseguir não vai ser reforçado nessa cor. Entendeu? Comportamento operante discriminado e discriminação operante. Basicamente é o seguinte, ele tem um estímulo específico reagido pelo ambiente, ou por esse processo do ambiente. Por exemplo, um estímulo específico e vai ter um ambiente através desse estímulo específico. Você só vai usar roupa social no ambiente que for social. Você só vai usar guarda-chuva no ambiente que estiver chovendo. Você só vai usar protetor solar no ambiente que estiver com muito sol. Bem simples. A discriminação operante é o seguinte, é o processo que ele vai responder diferente a estímulos diferentes. Exemplo, ele entende que em um ambiente ele pode se comportar de um jeito, responder de um jeito, e em um outro ambiente ele pode responder de outra maneira. Por exemplo, a criança na escola tem que
conversa com os colegas de um jeito e em casa ele conversa diferente com a mãe. Modelagem tem a ver com o processo de você ensinar. Você pega um modelo, um comportamento desejado e através dos reforçadores e associações e assimilações, você vai chegar ao comportamento desejado. Por exemplo, você quer que a sua criança fale uma palavra específica. Hum, Só que para ela falar essa palavra específica, ela tem que aprender outros processos, como consoantes, vogais, ela tem que aprender a conjugação, tem que aprender a falar os fonemas, etc. Então, a cada vez mais você vai reforçando até chegar no comportamento desejado, que é falar a palavra específica através de um modelo, que é a aprendizagem. Modelação tem a ver com o processo de observação. Um exemplo bem simples, você vai estar observando e você vai aprender através desse ato de observar. Ele é muito similar com aquele processo do Albert Bandura, do processo vicário. Só que nesse caso a gente não está falando do Albert Bandura, nós estamos falando, né, do processo da AEC. Então como é que vai ser? Você está na academia, um exemplo bem simples. Você quer fazer um exercício, porém você não sabe fazer esse exercício. Então você vai esperar a vez e vai encontrar uma pessoa que saiba fazer o exercício. Então, quando você observa a pessoa fazendo o exercício, você vai aprender qual é o movimento certo a se fazer. A generalização é o seguinte, eu sei que existe diferentes tipos de bolo. Bolo de cenoura, bolo de chocolate, bolo de aveia, bolo de fubá, bolo de fundi, bolo sei lá, de brigadeiro, bolo de torta, etc. Tem vários tipos de bolo. Mas eu utilizo a palavra bolo para generalizar a mesma resposta, mesmo que tenha diferentes ambientes ou diferentes contextos. Por exemplo, eu tenho meu tio. Então eu chamo todas as pessoas mais velhas também de tio. É bem simples. Agora, a abstração. A abstração ela é um processo abstrato, vem daquela coisa mais abstrata. Por exemplo, você conhece um estímulo específico, uma propriedade específica desse estímulo. Vermelho, por exemplo. Ou melhor, o azul. Eu consigo ver um estímulo específico, que é o azul, mas em diferentes propriedades, em diferentes coisas. Por exemplo, eu posso ver o azul no meu pincel, na lousa, no quadro, numa rexona, numa tampa, numa meia, numa lâmpada, num brinquedo, entende? São coisas diferentes, mas eu consigo observar uma propriedade particular e específica do estímulo. O comportamento de fuga, ele é bem assim, ele está presente no ambiente. Você só vai ter comportamento de fuga porque ele vai estar no seu ambiente. Vou dar um exemplo. Você está vendo um pitbull na sua frente, um pitbull grande. Você está com medo e você vai fugir porque o pitbull ele está presente no ambiente. Ele é só isso. Agora, a esquiva é o seguinte, ele vai fazer com o processo de remediar ou antecipar ou adiar aquele contato com o ambiente, ou melhor, com aquele medo, ou com alguma coisa que é desagradável, para evitar isso. Exemplo, ele sabe que na rua 4 o cachorro grande está lá, mas eu sei que se eu for pela rua 5 contornando, eu não vou entrar em contato com o cachorro grande. Eu vou estar esquivando, tendo como que antecipação ou remediando a ação de não entrar em contato. Ação de contingência, ele é o processo de suspender os reforçadores. Exemplo, se eu fizer isso, então acontece isso. Exemplo prático. Se eu parar de dar atenção para aquela pessoa, a pessoa para de encher o meu saco. É bem simples. Se eu parar de fazer isso, acontece isso. Se eu parar de mandar mensagem para aquela pessoa nunca vai mais mandar mensagem me procurando. É bem simples. Agora, o comportamento operante. O comportamento operante é aquele que produz alterações no ambiente. Exemplo, você está numa sala de aula, a minha fala. Então, quando eu estou falando, tem alterações no ambiente, que as pessoas começam a ouvir e prestar mais atenção. Ou começam a mexer no celular enquanto acontece isso. Então, esses são os conceitos da AEC, né? Eu espero que tenha ajudado também, né? E se vocês tiverem alguma dúvida, é só mandar mensagem que a gente vai estar entrando em contato.